Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é preciso saber esperar. Saber esperar é uma das grandes virtudes que poucas pessoas têm. Com o aumento da correria do dia a dia e com a grande quantidade de atividades que o ser humano tem, os dias ficam cada vez mais curtos e as pessoas se tornam cada vez mais impacientes para esperar qualquer coisa. Não saber esperar muitas vezes faz com que pessoas busquem atalhos na vida. E o resultado disso é que, na maioria das vezes, estes atalhos trazem graves consequências e, em alguns casos, consequências irreparáveis. Quantos relacionamentos se tornaram amargos porque pessoas se precipitaram e casaram com uma pessoa errada? Quantas mães solteiras há no mundo porque não esperaram o casamento? Quantas pessoas arruinaram suas vidas em diversas áreas porque não souberam esperar? Não saber esperar pode se tornar uma grande tragédia na vida de uma pessoa. Então, olhando para este mal que atinge tantas pessoas no mundo, por conta de não saber esperar, eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus, uma palavra que Deus me deu sobre este tema, para que você não seja vítima deste mal. Para isso, nós vamos ler um texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 16, dos versos 1 até o 6. Daí eu vou utilizar a nova versão internacional. Então, o texto da Bíblia, em Gênesis 16, verso 1, diz o seguinte: Sarai, a mulher de Abraão, não tinha lhe dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai e sua dona. Aí Sarai disse a Abraão: por sua culpa Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços. Agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor, Deus, julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abraão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Pois bem, esse texto nos traz grandes lições para a nossa vida. Mas antes de nos aprofundarmos neste texto, eu quero falar sobre o contexto em que este episódio aconteceu. Abraão e Sara, personagens principais desta história, tiveram seus nomes registrados na Bíblia pela primeira vez no capítulo 11 de Gênesis. O capítulo 11 de Gênesis basicamente vai falar sobre a ascendência de Abraão, começando desde Sem, que era filho de Noé, até Terá, que foi o pai de Abraão. No verso 29 deste mesmo capítulo 11 de Gênesis, relata que Abraão tinha como mulher Sarai, e no verso 30 vai dizer que Sarai era uma mulher estéril e que não tinha filhos. No capítulo seguinte, que é o capítulo 12 de Gênesis, nos primeiros versos, a Bíblia relata Deus falando com Abraão, dizendo para ele sair da sua terra, da sua parentela,
e da casa do seu pai e ir para uma terra que Deus iria lhe mostrar. E a promessa de Deus, relatada em Gênesis capítulo 12, verso 2, é que Deus daria a Abraão uma grande descendência e faria dela uma grande nação. Em suas promessas, Deus disse ainda que abençoaria Abraão com toda a sua descendência, que ele lhe engrandeceria o seu nome e que Abraão seria bendita todas as nações da terra, ou seja, em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Veja quantas promessas Deus faz a Abraão. Promessas maravilhosas, né, e eram promessas grandiosas. Eram promessas que dependeriam de uma obra sobrenatural de Deus para que elas viessem a ser concretizadas. Elas jamais seriam cumpridas sem uma intervenção divina. Abraão sabia disso e ele creu em Deus. Ele creu que alcançaria estas promessas. Então, ele não olhou para as dificuldades que teria de enfrentar pela frente. Ele não olhou para a sua idade avançada, a idade avançada da sua esposa. Ele não olhou para a questão da sua esposa ser uma mulher estéril. Ele não olhou para nada disso. Ele creu, ele obedeceu à ordem de Deus e se foi. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, verso 5, que Abrão estava com 75 anos de idade quando partiu de Harã, né, para prosseguir na caminhada que Deus o havia mandado ir. No capítulo 17, verso 17, fala da idade de Sara. Ela tinha apenas 1 ano a menos que Abraão. Então, note que Abraão tinha 75 anos quando sai de Harã, e Sara, sua mulher, tinha 74 anos. Aos olhos humanos, parecia ser o fim de uma vida, mas na realidade seria o início de uma vida abençoada, uma vida vitoriosa que Deus estava planejando para aquele casal. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, verso 10, né, que havia fome naquela terra e Abraão desceu então para peregrinar no Egito porque a fome era grande na terra. Né? Isso faz parte de obstáculos que surgiram na caminhada de Abraão. Né? Veja que Abraão sai da sua terra no meio de seus parentes, buscando alcançar as promessas de Deus, e ele acaba indo parar em um local desprovido de alimentos. Ele precisa mudar a sua trajetória. Ele vai, conforme diz o texto, peregrinar no Egito, viver no Egito como estrangeiro. A Bíblia mostra que quando Abraão chega ao Egito, ou quando está ali já para entrar no Egito, ele enfrenta um novo problema na sua vida. Ele acha que os egípcios iriam lhe matar para tomar a sua esposa Sarai, por ela ser uma mulher formosa. Então ele, achando que iria salvar a sua vida com as suas próprias atitudes, Abraão comete aqui um erro. Ele diz para sua mulher falar aos egípcios que ela era sua irmã, né? Embora de fato ela era sua irmã por parte de pai. E foi justamente isso que Sarai falou quando foi abordada pelos príncipes do faraó. Esses príncipes comunicaram ao faraó que havia ali uma mulher formosa, bonita, e posteriormente esses príncipes voltam e levam então a mulher de Abraão para a casa de faraó. Que tribulação enfrenta Abraão nesta condição? Pense comigo como deve ter ficado a cabeça dele. Diante de tamanho problema, ele devia estar pensando: saí da minha terra e fui parar num lugar onde havia grande fome. Fugi daquele lugar, vim para cá, achando que seria uma solução. Agora tomaram minha mulher, eu já não tenho mais mulher. Ah, Deus, o que poderia, né, eu fazer nessa situação? Talvez houve esta crise ali no coração de Abraão, nós não temos esse relato bíblico. Talvez ele poderia até estar questionando: ah, Senhor, o Senhor me prometeu que eu seria pai de uma grande nação, eu obedeci à voz do Senhor, né? E eu saí crendo nas promessas com a minha mulher para alcançar, né? E agora eu vejo tudo está dando errado. Eu pergunto a vocês que me ouvem: Deus sabia que eles iriam passar por todas essas tribulações?
É o que vocês acham? Daí eu tenho certeza que Deus sabia, porque Deus sabe todas as coisas do passado, do presente e do futuro. Então a resposta é que Deus sabia sim que eles passariam por essas tribulações. A outra pergunta, Deus podia poupar eles disso? A resposta é sim. Deus poderia poupar, Deus poderia não fazer com que a fome atingisse aquela terra onde ele alcançou anteriormente, antes de descer para o Egito. Deus poderia poupar ele e a sua esposa daquela situação, né, que agora ele estava vivendo. Mas a pergunta é o seguinte, Deus poupou? A resposta é não. Deus não poupou. Deus permitiu que eles passassem por estas provas. Às vezes, Deus deixa passarmos por cada situação desesperadora. São as provações que vêm para demonstrarmos se estamos crendo de fato em Deus e se estamos crendo e esperando ser cumpridas suas promessas em nossas vidas. Aquele que prometeu é maior do que qualquer problema. Ele é fiel com suas promessas. Não esqueça disso, Deus é fiel. Não podemos nos deixar ser vencidos com as tribulações, pois elas são passageiras. Precisamos crer, não podemos desanimar em nenhuma circunstância. Mas sabe qual é a maior dificuldade do ser humano? É não saber esperar. Não saber esperar é uma atitude de quem não crê, é uma atitude de quem não espera que Deus possa fazer aquilo que ele prometeu. Eu preciso continuar crendo nas promessas de Deus, independentemente das circunstâncias. Eu não posso me deixar ser levados pelos problemas. Eu quero agora voltar no texto inicial de Gênesis 16, aquele que nós fizemos a leitura no início, para falarmos sobre as atitudes de Sara e Abraão diante do problema chamado o grande tempo de espera. O relato bíblico neste texto mostra que Sara desfalece na sua fé. Ela estava sendo vencida pelo tempo. Ela não estava mais conseguindo esperar. Para ela não seria mais possível alcançar a promessa de Deus. O tempo de espera faz isso com as pessoas. Elas param de crer, elas começam a ter iniciativas pegando caminhos de atalho para apressar o processo. Apressar o processo por atalhos é demonstrar incredulidade, é lançar fora as bênçãos que Deus tem colocado sobre seus filhos. No caso específico de Sara, o tempo da espera fez com que ela não apenas deixasse de crer nas promessas de Deus, nem conformada com a situação, ela começou também a acusar a Deus, né, e lá em Gênesis capítulo 16, verso 2, relata que ela dizia, o Senhor me tem impedido de ter filhos, ou seja, a culpa é do Senhor. Ela começa a culpar Deus. Sara, ela perde a paciência e ela então parte para um radicalismo ao ponto de oferecer sua serva, chamada Agar, ao seu esposo Abraão, para que ele coabitasse com ela e gerasse um filho. Nessa atitude de Sara, vamos ver que primeiro ela demonstra a falta de fé em Deus. E ela, então, tendo essa falta de fé, ela indo por um atalho, ela induz também Abraão ao erro. E ele começa a pensar também que esta seria a única alternativa deles terem a descendência que fazia parte da promessa de Deus. Uma pessoa sem fé pode levar outra também a perder as esperanças. A demora é um grande inimigo do homem. Somente aqueles que acreditam no sobrenatural de Deus conseguem esperar. Você acredita na obra sobrenatural de Deus? Eu quero que você pense nisso, se de fato você acredita, você tem fé para seguir até o fim, sem mudar de rumo, sem tomar atalho, sem achar um caminho mais curto, mais fácil. Daí, se você crê, daí eu sei que você vai esperar no Senhor. Às vezes, a espera ela pode ser longa.
A Bíblia diz em Gênesis capítulo 16, verso 16, que Abraão tinha 86 anos quando nasceu Ismael, filho de Agar, aquela escrava com quem ele se deitou. Notem que havia se passado 10 anos de quando Deus havia dado a promessa a Abraão até o dia em que Abraão e Sara decidiram eles terem um filho com a escrava Agar. Eu pergunto, você consegue esperar por 10 anos para ver cumprida a promessa de Deus em sua vida? Eu não sei se você consegue, mas no caso de Sara e Abraão, nesta ocasião eles não conseguiram. Eles tomaram a decisão errada. Eles acreditaram que a descendência deles viria de um filho de Abraão com Agar. Eles optaram por um caminho de atalho. Isto fez com que eles começassem a viver em uma ilusão. Este filho da escrava não era o filho da promessa. Era, de fato, uma ilusão eles acreditarem que Ismael seria o filho da promessa. Pessoas tomam rumos na vida achando que solucionarão seus problemas, mas, na verdade, estão vivendo em uma ilusão e depois se deparam com problemas maiores. No caso de Sara, ela arrumou uma nova tribulação para sua vida. Diz a Bíblia que depois que a escrava engravidou-se, ela começou a desprezar Sara. Desprezo é uma das piores coisas que possa acontecer entre pessoas. Desprezo machuca, desprezo dói, desprezo corrói a alma. Sara estava agora vivendo esta crise por conta da escolha que fez. Esta escolha retardou o cumprimento da promessa de Deus na vida deles. O filho da promessa, Isaque, ele veio a nascer muitos anos depois. Em Gênesis, no capítulo 21, verso 5, a Bíblia diz que era Abraão de idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Com base nesse texto, podemos ver que a promessa só foi cumprida 25 anos depois de Abraão ter recebido o comunicado de Deus, de que Deus iria lhe abençoar. Então, 25 anos não são 25 meses. Quanto tempo eles levaram para que essa promessa fosse cumprida? Temos que admitir que foram muitos anos de espera. Foi um período muito longo, onde eles iam se envelhecendo a cada dia, mas o importante é destacarmos que Deus cumpriu com a promessa que fez, porque Deus é fiel. Você pode estar pensando, demorou, mas eles conseguiram então alcançar a promessa, ainda que passaram 25 anos. Sim, de fato, eles conseguiram, mas as atitudes deles no período de espera lhe trouxeram muitos problemas naquela época, e não só naquela época. Se passaram milênios e os problemas continuam até hoje. Há um grande conflito no Oriente Médio entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaque. Vejam, o fato deles não saberem esperar e terem procurado um atalho causou um grande problema interminável. Infelizmente, isto ainda continua acontecendo em nossos dias. Se vocês observarem de um modo geral, vocês vão perceber que quando há irmãos descendentes de pais ou mães diferentes, a tendência é de que haja muitos conflitos entre eles. Então aprendemos aqui que Deus cumpre com suas promessas. Ele é fiel, mas as consequências de não esperarmos podem ser muito piores do que o tempo de espera, ainda que o tempo seja por muitos anos. Atalhos trazem consequências. Desacreditar nas promessas de Deus traz consequências. Não saber esperar traz consequências. Então a pergunta é: o que devemos fazer quando temos promessas de Deus para as nossas vidas? Eu vou dar algumas respostas para esta pergunta. A primeira resposta é esperar e confiar em Deus, ainda que pareça longo
o tempo de alcançar a promessa. Há um verso que eu gosto muito, que está registrado no livro de Salmos, capítulo 27, verso 14, e o texto lá diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Não atropele o processo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Seja paciente. Deus cumprirá com as suas promessas. Em segundo lugar, eu quero destacar que você não deve ficar preocupado. Ou seja, não fique preocupado. Não fique ansioso. Isto te levará a desanimar e te levará a desacreditar nas promessas de Deus, tornando o caminho mais longo e mais difícil. O apóstolo Pedro, quando escreve em sua carta, lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, e eu gosto muito do texto na nova tradução da linguagem de hoje, ali ele diz: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Mas há uma outra versão, que é a Bíblia Viva, e esta versão ela traz um pouco diferente, ou mais longo texto, mas muito esclarecedor. E pela versão Bíblia Viva, a palavra diz: deixe com Ele todas as suas preocupações e cuidados, pois Ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo o que se relaciona com vocês. Que maravilha nós temos este Deus que cuida de nós, que pensa em nós, que vigia para saber as coisas que são bênçãos para a nossa vida, e nada pode fugir do controle deste Deus. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Em terceiro lugar, eu quero destacar: não vá por atalhos. Atalhos geram problemas que a pessoa pode carregar pelo resto da vida e ainda poderá levar problemas para a sua descendência. Foi isso que aprendemos nesta história de Abraão, Sara e a escrava Agar, registrada no capítulo 16 de Gênesis. É preciso crer, é preciso esperar. Nós temos um Deus que é fiel e que fará o melhor para a nossa vida. Eu quero, meus amados, concluir esta mensagem citando o que está em Efésios capítulo 3, versos 20 e verso 21. O texto lá diz: agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Infinitamente além das nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. A Ele seja dada glória por todo sempre, pelos séculos sem fim, por causa de seu plano soberano de salvação para a Igreja por meio de Jesus Cristo. Esse texto é maravilhoso, que texto abençoador. E se nós olharmos então neste texto, Deus está dizendo, glorifique, ou o texto está dizendo, glorifique a Deus pelo seu grandioso poder operando em nós. Nós devemos glorificar este Deus por este poder dele que opera em nós. Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, é o que esse texto também diz. E quando a palavra diz que ele pode fazer, no grego, esta palavra é a palavra poieio. E o que significa esta palavra? Significa tornar pronto, ou seja, Deus não faz as coisas pela metade, Ele faz a obra completa. Então, quando Ele diz que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, Ele está dizendo, olha, eu faço a obra completa, eu vou completar aquilo que eu iniciei. A promessa não vai ficar pelo meio, ela vai ser concluída de uma forma total. E por final, o texto vai dizer, dai glória a Ele pelos seus planos soberanos. Esses planos soberanos de Deus jamais serão frustrados. Jó chegou a esta conclusão, está registrado no capítulo 42, verso 2 de Jó,
onde ele diz: eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu quero, neste momento, orar para que Deus lhe ilumine e que Ele te ajude a crer que as coisas acontecem no tempo dEle, da forma como Ele quer, e que este Deus poderoso e soberano, Ele lhe ajuda a caminhar até que você alcance todas as bênçãos que Ele tem prometido para a sua vida. Vamos então orar confiantes neste Deus. Meu Deus e Pai soberano, eu te agradeço nesta hora pela palavra reveladora, esclarecedora que o Senhor nos deu através dos textos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. E eu peço nesta hora, ó Pai, que o Senhor venha iluminar o caminho de cada pessoa neste mundo. Que estas pessoas, ó Deus, possam buscar no Senhor o caminho que elas devam trilhar. Que elas possam, ó Deus, compreender aquilo que o Senhor tem planejado para a vida delas. E que elas não venham, Deus, buscar atalhos na vida, seja, Deus, em relacionamentos, ó Deus, seja em qualquer coisa, para que elas não venham ser vítimas, como foi, ó Deus, o Abraão e Sara, quando tiveram aquela iniciativa de ter um filho que não era aquele que o Senhor havia planejado. Meu Deus, coloque as tuas mãos sobre todos, abençoe, proteja e livre de todos os males. E, ó Deus, se há alguém enfermo, coloque as tuas mãos e cure, liberte de todo o mal e abra as janelas dos céus e derrame as tuas bênçãos sobre todos. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rique e abundantemente a sua vida. E foi um grande prazer estar aqui com vocês mais um tempo. Eu peço a todos vocês que multiplique estas mensagens, porque elas vão abençoar pessoas aí por todo o mundo. Você pode fazer esta mensagem ser espalhada por todo o mundo. E não só isso, eu peço também que você que não se inscreveu no canal Palavra de Vida, tem o link aí no canal, se inscreva, assim você vai estar fortalecendo o canal e nós vamos poder crescer no envio de mensagens e no alcance de pessoas. Mas da minha parte, importa que eu diminua cada dia e que Deus cresça cada vez mais. Que Deus, então, assim abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e em breve estaremos aqui de volta, se Deus assim permitir. Um grande abraço e até em breve. Até em breve nós vamos estar aqui, se Deus assim permitir.